Primeira coisa é definir o seu nicho, né? Primeiro passo é você definir, você escolher aí do que eu quero falar. Qual a área de atuação eu quero falar? Qual a área de atuação que eu atuo, que eu gosto, que eu tenho, como diz, né? Aquela paixão de falar, aquele fogo, aquela facilidade de falar. Qual é a área de atuação que eu vou estar fazendo live? Que eu vou estar aí 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite fazendo live, trabalhando até 1, 2 da manhã, acordando cedo para trabalhar, fazendo live final de semana, tendo mentoria, entregando conteúdo. Isso é algo aí que vocês têm que pensar, né? E muita gente confunde, do tipo, definindo o seu nicho. O nicho nosso de engenheiro é engenharia. É o nicho. Eu falo para engenheiro, você vai falar para engenheiro, né? Enfim, é o nicho da engenharia. E aí é onde muita gente erra. Muita gente acha que por falar de engenharia, ela está bem posicionada, que ela está falando nicho de engenharia. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque existe algo dentro dessas questões de nichos. O primeiro degrau é o nicho. Você sabe, então, que você quer falar para engenheiro, né? O nicho da engenharia. Você quer falar sobre engenharia, beleza. Você deu o primeiro passo. Agora, falando de engenharia, tem um monte de gente. Tem milhares. Você pesquisa engenharia no Instagram, vai aparecer um monte de perfil. Pesquisa engenharia no YouTube, vai aparecer um monte de gente falando de engenharia. Qual é o próximo passo? É um subnicho. O que é um subnicho? Eu coloquei aqui um modelo, né, um exemplo, para vocês entenderem. Esse subnicho aqui seria engenharia diagnóstica. Quem não sabe, engenharia diagnóstica é uma área de atuação da engenharia também, né? Aí muita gente vai olhar e falar, beleza, vou falar então de engenharia diagnóstica. Então, você deu o primeiro degrau, falou de engenharia. Deu o segundo degrau, falou de engenharia diagnóstica. Vai pesquisar, tem um monte de gente falando de engenharia diagnóstica. Tem um monte de perfil falando, tem um monte de gente falando exatamente sobre esse tema. E mal sabe vocês que isso ainda dá para subnichar, né? Você tem aí mais subtemas embaixo da engenharia diagnóstica. Por exemplo, perícia judicial. Sabia que perícia judicial faz parte da engenharia diagnóstica? Pois é. No início eu falava de perícia judicial, ou seja, eu nichei de engenharia diagnóstica e perícia judicial. Perícia extrajudicial é uma outra área de atuação. Laudos técnicos é outra área de atuação. Inspeção predial, outra área de atuação. E por aí vai, né? Tem uma série lá de subnichos dentro da engenharia diagnóstica que vocês conseguem atuar. Tem gente que trabalha só com perícia judicial. Tem gente que trabalha só com perícia extrajudicial. Tem gente que trabalha só com laudo técnico. Tem gente que trabalha só com inspeção predial. Vocês entenderam, então, que a grande sacada está trabalhar no subnicho, né? Não é no nicho, não é no subnicho, é no subnicho. E aí, qual é o seu subnicho? Que é o seu nicho, todo mundo já sabe que é engenharia. E aí, qual é o segundo degrau? É a área de projetos? É a área de projeto estrutural? E dentro do projeto estrutural, tem vários subnichos. Tem gente que fala de projeto estrutural para concreto armado. Tem gente que fala de projeto estrutural em metálicas. Tem gente que fala em projeto estrutural para pontes, para viadutos, para obras especiais. E o seu? E o seu? Qual que é? Obra, execução de obra. Tem um monte também. Nicho engenharia, subnicho, execução de obras. E o subnicho, subnicho de execução de obras? Qual que é? Tem gente que atua com financiamento, tem gente que atua com execução para pessoa, para Minha Casa Minha Vida, tem gente que atua com execução particular para as pessoas que pagam, executa. Tem gente que compra, executa a casa para depois vender. Então, comecem a analisar isso e ver um todo maior, né? Ver que não é só engenharia, ver que não é só projeto, não é só obra. Quem hoje está falando de engenharia em geral não está ganhando dinheiro.
Quem hoje está falando só de engenharia diagnóstica, ele poderia estar ganhando mais. Ele já melhorou, já está melhor do que os de cima. Mas tem gente mais afunilado que está ganhando mais. Tem gente que fala só de avaliação de imóveis. Então, a pessoa consegue atrair pessoas interessadas naquele sub-nicho. Beleza?